Toma teu filho nas tuas mãos. Usa ele, papai. Como sempre o Senhor tem também, Senhor, é um milagre do Senhor, meu Pai. Senhor, abençoa o teu filho, papai Senhor. amado. Usa ele como o Senhor tem usado, Senhor. Fala, Senhor, com cada coração, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem preparado. Aleluia. Senhor. Obrigada, Senhor, Deus. Falar, Pai, poderosamente. Obrigada. Já te agradeço, papai, por esta palavra. Aleluia. Vou fazer um vídeo. Sim, mas eu vou ficar lá. Tá bom. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Não se preocupe, porque somos muitos diante do Senhor. Sabia? Aonde estiver 2 ou mais reunidos, eu ali estarei. Jesus. Eita glória! Então não se preocupe. Deus confirmou a palavra que eu trouxe agora aqui, ó, falando de filho. Filho. E eu até fiquei meio preocupado, porque está cheio de irmãs, né? Falei, Senhor, será que, né, nós precisamos mudar a palavra? E Deus diz, não, essa mesmo. Aleluia. Então ele vai falar. Ele já falou nos cânticos e vai continuar falando. Quero pegar em Gênesis 43. Agradeço a Deus. Glória. Em nome de Jesus. A irmã Leonice, eu creio que você, irmã, é da família da minha mãe. Minha mãe é Ramalho também. Então, minha mãe falou, você vai lá naquela moça que falou da família Ramalho. Eu falei, então, deve ser parente nossa, lá de longe, mas é parente, amém? Amém. Dela manda abraço, ela manda a paz do Senhor para vocês. Ela me recomendou também. Eu quero pregar, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Gênesis 43. A fome persistia gravíssima na terra, e tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, volta, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhes respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolver enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviar, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Dir-lhes-á Israel, por que me fizeste este mal, dando a saber aquele homem que tem outro irmão? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tende outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei o vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envie o jovem comigo, e nós levaremos e iremos, levantaremos e iremos, para que vivamos e não morremos, nem nós, nem tu, nem a vossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requerereis. Se eu não o trouxer de novo, tu podes na presença dele, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já tínhamos vindo com certeza de volta outra vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso da terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromas e mirra.
noze e pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levar-nos conosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também o vosso irmão. Levai-vos e voltai-vos aquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir a mim Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Podeis assentar, glorificar a Deus, o Pai, o Filho, na beleza da tua santidade. É uma história muito bonita, é uma história que traz menção de fatores importantes para a nossa vida de hoje. Os nossos filhos, como está sendo criado os nossos filhos. Foi dito aqui que a irmã foi fazer uma viagem e também diante das igrejas, as igrejas vazias. Não é só essa igreja que está vazia. A igreja do Senhor esvaziou-se de uma forma muito grande. Mas quem vem à igreja de Deus, como as irmãs estão reunidas aqui hoje, juntamente comigo, aqui tem a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. E eu costumo dizer assim, cada cadeira que está vazia na igreja, eu costumo colocar um anjo nela. Então o Senhor diz que tem milhares e milhares e milhares e 20 milhares de anjos. Então dá para pôr cada um aqui dentro e vai ainda ocupar o espaço e vai faltar cadeira. As pessoas assim hoje pensam muito só em buscar a bênção e não o abençoador da bênção. Nós conhecemos a história de José. Olha só, nós conhecemos a história de José. No capítulo 37 ele foi vendido. No capítulo 39, na casa de Potifar. No capítulo 40, na prisão e interpretação de sonho do padeiro de copeiro. E pediu assim, lembra de mim lá. No capítulo 41, ele interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó faz de José governador. No capítulo 42, os irmãos de José descem para o Egito. E no capítulo 43 que eu estou pregando, os irmãos de José voltam para o Egito. Por que volta para o Egito? Porque acabou a comida. Eles teriam que voltar lá de novo. Na primeira vez que o irmão de José foram para... Eu estou todo arrepiado aqui. Na primeira vez que o irmão de José foram para o Egito, sabe o que aconteceu? José lembrou deles. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. Mas sabe o que José fez? Tratou eles bem. Tratou eles diferente. Só que impôs uma condição. Disse para eles, ei, vocês são espiões. Ei, vocês vieram aqui espiar a terra. Ei, vocês vão saquear essa terra. E eles juraram de pé junto. Vocês conhecem a história. Nós conhecemos essa história que já foi pregada muitas e várias vezes. E eles juraram e choraram e clamaram, nós não somos espiões. Mas sabe o que José fez? José saiu de canto. José, às vezes, ele pegou seu carro. Como eles estavam ali presos, José saiu e foi chorar. Ele foi chorar porque aquilo que ele tinha sonhado, aquilo que Deus tinha projetado, estava acontecendo na vida dele. Aleluia. E os irmãos, quando viram aquilo lá, que ele falava, que os irmãos iam adorar, que os irmãos iam venerar, que os irmãos iam abaixar, os irmãos não acreditavam. Sabe por quê? Porque estão sonhando. Tem vaga para você, vem. Tem vaga aqui dentro, hein? Pode vir. Sabe por quê?
Porque se você sonhar só o seu sonho sozinho, ele só é um sonho. Mas quando você sonha um sonho que Deus está sonhando com você, ele vira realidade. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que pôs a mão, ele que pôs a mão sobre a tua cabeça na hora daquele sonho. Quantos não sonharam e até agora não aconteceu nada, porque estão andando na estrada sozinhos? Não vem para a igreja, não busca o Senhor, não lê Bíblia, não ora, não faz nada e só quer a bênção. Não sai de casa 2 horas, 3 horas da tarde para vir na igreja. Não sai de casa 9 horas, 8 horas, 7 horas da noite para vir para a igreja. Não faz aquilo que o Senhor determinou para que seja feito. Como vai vencer? Como vencerá? Sozinho não é capaz de vencer. Tendo tido uma fome sobre a terra. Você viu o que Jacó fez? Jacó é Israel. Sabe o que ele fez? Ele falou no versículo 11 assim, ó: preparai algo de presente para aquele homem. Sabe o que está acontecendo? Jacó, Israel, ele estava presenteando o seu filho governador sem saber quem era ele. Ele estava dando o melhor da terra para o seu filho, que agora era governador, mas ainda ele não sabia que o filho dele não estava morto. Deus primeiro resolve fazer algo diferente. Deus resolve levar o ser humano para uma prisão. Me perdoa falar assim, mas é assim. Às vezes as pessoas não conseguem viver nesse mundo aberto aqui fora para encontrar a verdadeira razão de viver. Eu não estou julgando ninguém, eu só estou falando aquilo que o Senhor colocou na minha cabeça. Às vezes o Senhor levou ele para dentro daquela cova com o intuito de abençoar ele. Porque no meio dos irmãos todos, só um disse: não vamos matar. Não mate o seu irmão. Não aprisiona o seu irmão numa cova. Mas é fácil jogar alguém lá dentro, mas tirar de lá de dentro é muito difícil. Muitos de nossas crianças, muitos de nossos jovens, muitos de nossos irmãos que estão por aí espalhados pelo caminho, estão tristes às vezes, porque alguém jogou ele dentro da cova. Porque não sabe andar dentro da igreja, não sabe falar dentro da igreja, não sabe cantar dentro da igreja. Você acha que eu aprendi a pregar de uma hora para outra? Não. Eu não aprendi a pregar, eu não aprendi a cantar, eu não aprendi a louvar de uma hora para outra. Eu precisei aprender. Então nós todos estamos dentro de uma aula e essa aula não acabou. Sabe por que o Senhor não te dá tudo aquilo que você tem pedido? Porque se Ele te der tudo, você não volta aqui mais. É por isso que você, eu, nós aí estamos voltando à casa dele. Porque quando estamos aqui, Ele nos enche. E nós vamos embora. Não que nós esvaziamos lá não. Mas aí, está faltando algo, eu vou buscar. Se Ele encher de transbordar tudo, e você e eu não precisar nunca mais, nós não voltamos mais para a casa do Pai. É desse jeito. Poucos são os filhos que conseguem enxergar a casa do Pai. Muitos passam aí, do lado da casa do Pai, não só que em várias igrejas, e tem vergonha de entrar dentro da casa do Pai. Muitos estão quebrados, machucados, destruídos por alguma palavra que alguém falou, ou por ele mesmo ser desobediente. Ou de ouvir a voz de Deus falando: se você não entrar pelas portas, pela vereda da justiça, algo vai acontecer, e algo aconteceu, e ele não consegue voltar. Eu fui pregar esses dias em Amandina, até mandei para a irmã Leonice umas fotos, uma cidade de 3.000, cidade não, um patrimônio mais de 3.000 pessoas, 3.000 famílias mais ou menos. Grande, cheia de igreja, mas faltava Jesus lá dentro.
As igrejas estavam cheias, mas faltava a essência, Jesus. Você viu a diferença? As igrejas estão vazias, mas tem Jesus. As igrejas estão cheias, falta Jesus. O que está faltando? E eu cheguei, e um rapaz falou para mim, não tem hotel aqui, fico na sua casa, se tiver um quartinho, só colchão no chão. Eu falei, sou missionário, irmão, durmo em qualquer lugar, não esquenta comigo não, fica tranquilo, sou diferente, irmão, de muita gente, graças a Deus, ainda tenho minha cabeça no chão, vamos fazer obra, vamos fazer obra. Não, mas você tem que descansar. Eu falei, depois não descansa, vamos fazer obra. E lá as ruas preferencial, tem de asfalto, só tem uma preferencial, que corta a cidade inteira, que vai lá para Nova Londrina. E as outras tudo de terra. E ele conhecia o povo que não tinha Jesus. E ele começou a me levar na casa das pessoas que não conheciam Jesus. Conhecia de ouvir falar. E eu apresentava um Jesus ressuscitado, de cabelo branco e de olhos como chama de fogo. E eles não sabiam que Jesus era assim. Em Apocalipse 1,14 eu apresentava Jesus que ressuscitou. E toda vez que eu ia ganhar alguém para Jesus, eu falava, você conhece Jesus? Eu conheço. Eu perguntava para ele, que cor que é a cor dos olhos dele? Verde? Eu falei, não. Castanho? Não. Azul? Não. E aí ali eu conseguia interagir com eles, eu falava, eu vou mostrar na Bíblia. E eu pegava a Bíblia e falei, Jesus é assim? O cabelo dele é branco que nem a lã, e eles ficavam maravilhados. E eu falava, só que para entrar no céu, para morar no céu, tem que aceitar ele. Como eu aceito? Eu falei, você tem que professar ele com a sua boca e seu coração. Eu quero. Foram 49 almas em 9 dias. 9 dias de palavra simples. O cabelo de Jesus. E os olhos como chama de fogo. Por quê? Eu falei, olha para o céu, olha para o sol. Você consegue abrir os olhos? A glória de Jesus é mais ainda.